Ninguém está se omitindo de nada aqui, nem ninguém está se ausentando de nada aqui. Apesar de alguns dizerem que aqui no Grêmio a única coisa que eu faço é, às vezes, apresentar um jogador, um atleta, eu tenho me envolvido um pouco mais. Fiz questão de vir aqui apresentar, junto com o Pelaipe e o Elano, para vocês, porque nós consideramos o Elano uma prioridade para o Grêmio, e é uma decisão do departamento de futebol, do treinador e da presidência do clube. Eu tenho certeza, garantia que nós não estamos trazendo, o Elano não está vindo por empréstimo, não está vindo por aqui transitoriamente, ele vem para ser atleta do Grêmio. E aqui tem um projeto mais do que um projeto apenas de curto prazo. O primeiro degrau é o que ele sabe qual é, o projeto que nós temos esse ano, de ingressar na Libertadores para o ano que vem, com a inauguração da Arena. Esse é o projeto que nós temos na cabeça de todos e do futebol. Eu assumi o Grêmio há 6 anos atrás, está o Benfica ali na sala, ele sabe que eu peguei o Grêmio na 2ª divisão, passava 24 horas dentro do Grêmio e resolvi, num sábado de carnaval, que a federação marcou um jogo em Pelotas, se não me engano, com Farroupilha, eu decidi que ia com a minha mulher e com meus filhos para Santa Catarina passar 3 dias, sexta, sábado, domingo de carnaval, e voltar na segunda. Foi um caos. O presidente ausente não viajou com o Grêmio. Eu disse, naquela época, teve muita crítica, eu disse que nós não podíamos ser provincianos de achar que um presidente do clube tenha que viajar. Quando o time viaja para jogar, o presidente já fez tudo. O presidente já contratou os atletas, já pagou a folha, já pagou as dívidas, já conversou com o departamento de futebol, com o treinador, com os jogadores. Não tem mais o que fazer. Antes dos 2 jogos com o Palmeiras, eu me reuni com o departamento de futebol, com os jogadores do Grêmio. Depois da eliminação, fiz questão de ir. Antes do jogo do Atlético, com a saída do nosso Vitor, e eu fiz questão de ir junto com o Luxemburgo, me pediu também para conversar com os atletas à noite no hotel, para dizer o que significava e a confiança que se tinha adiante. Eu tenho sido mais presente do que nunca. Eu tenho vindo a maioria dos treinos aqui no Olímpico. Quem acompanha a setorista aqui sabe disso. Portanto, se há algum erro, é da minha participação. Jamais vocês vão me cobrar erro pela minha omissão. Não é da minha personalidade, não é do meu jeito. Eu erro, às vezes, até por avançar mais, por estar presente mais. Me chamam, às vezes, de que eu sou centralizador, onipresente. Não tem nada feito no Grêmio que não tenha sido com a minha participação e o meu acordo aqui. Portanto, se há alguma responsabilidade, às vezes, por falhas, por defeitos ou até por derrotas, eu chamo para mim e divido as vitórias com a torcida do Grêmio. Mas as decisões que são tomadas, quando nós fomos buscar o Elano, foi porque nós estamos convictos que ele entra dentro do projeto do Grêmio como uma luva. O treinador, o futebol, e nós temos essa convicção. É um jogador que tem o perfil do Grêmio, ele tem garra, tem vontade e apurada técnica. Todo mundo sabe, viu na seleção, viu. Agora, o mais importante que isso é o cidadão, é o homem, é o atleta. A gente está trazendo o Elano por isso. Ele tem esse perfil. A gente quer no Grêmio só quem esteja comprometido com o projeto. Não quer um jogador em campo que não esteja com vontade, com desejo, com garra, com convicção e disposição para vencer, para concretizar o projeto. É assim que vem o Elano. Ele não vem aqui para satisfazer, olha, perdemos, trouxemos o Elano, até porque fizemos essa negociação, né, Elano, antes, o Pelaipe vem conversando há mais tempo, eu falei com o presidente do Santos, engraçado, o presidente do Santos, o Luiz Álvaro, que eu conheci e muito, agora nos conhecemos em Munique, na final da Champions League, ele me telefonou para saber se estava confirmado, porque os setores técnicos tinham confirmado, eu estava aqui, ele lá, a questão de se o Elano vinha para o Grêmio e como. E ele começou a conversa, desculpe, Paulo, eu te conheci lá, nós ficamos tão amigos, eu sei com quem estou tratando. Aí brincou comigo, desculpe pela vitória do Santos hoje, mas eu precisava mais que você, diz ele. O Santos estava a 7 partidas sem vencer e iria para a 8ª sem vencer. Eu brinquei com ele, mas não precisava ter ajuda também que teve. De repente, aquelas falhas que pode acontecer, a infelicidade dos 2 gols contra e algumas outras falhas de arbitragem. Mas, na verdade, o Grêmio permitiu que o Santos ganhasse. O Santos mereceu ter ganho. Pronto, ganhou.
Ele disse, me desculpe, porque eu não podia perder a oitava. E eu disse aos meus jogadores, antes do jogo com o Grêmio, que eu e o Muricy, o futebol não estava satisfeito, porque o time do Santos ele achava que não tinha em campo a atitude que, por exemplo, o Grêmio, e ele me citou isso, que o Grêmio marcava a vida do Grêmio. O Elano vem para o Grêmio com essa disposição de integrar, de se comprometer, de ter disposição, vocês querem chamar isso de atitude do que seja, é um atleta que vem com esse espírito. Agora, ninguém vai fazer terra arrasada aqui no Grêmio por ter tido 2 vitórias, 2 derrotas consecutivas. Melhor que não tivesse, mas houve. No futebol, com ponto corrido brasileiro, vai ter muito isso, vai ter muito perde e ganha. Todo mundo sabe disso. Agora, que se não tiver convicção, se quando perder não aprender com a derrota e não crescer mais ainda o time, bem, aí vai para o chão, vai para o saco mesmo. O que nós queremos é tirar das derrotas o proveito disso. Eu me surpreendi muito quando disseram que não estava lá o presidente para falar. É verdade que eu não tenho vice-presidente de futebol, nós profissionalizamos a gestão, há um diretor de futebol contratado que chama-se Paulo Pelaip. Ele tem autoridade e até a obrigação de falar, inclusive, com a mídia. Ele faz isso aqui todos os dias e me surpreendeu muito ele não ter falado lá em São Paulo. E esperei ontem de noite para nós falarmos, porque ele estava lá tratando das questões com o procurador do Miralles e do Elano, para acertar a transação até o final. E ele me disse, não, mas eu fui na imprensa para falar. E não quiseram me ouvir, ou não me ouviram, disseram que já tinham ouvido, um ouviu o Scapini, o outro não sei o quê, e não me ouviram. Digo, Atuno, você não falou ao final? Não, não falou. Aí o Pelaip não fala, o presidente está em Porto Alegre como está desde 6 anos atrás, só vou nas partidas decisivas, e aí o Grêmio não tem palavra para explicar a derrota, né? O Pelaip se surpreendeu muito. Eu continuo surpreso até agora, porque o Grêmio não foge de explicar nada para vocês, de conversar, porque não é para vocês, é para o torcedor. E eu acho que as críticas que se faz, quando você analisa uma partida, por que perdeu, porque improvisou, porque fez 3-5-2, 3-6-1, quando devia ter mantido, que vinha jogando, isso é do futebol. Isso quem tem maturidade absorve, vê. O próprio treinador, às vezes, não deu certo o meu esquema. Isso é do futebol. Agora, quando no meio disso entra a crise, entra a crítica com intuito político, de política interna de direção de clube, aí a coisa se contamina e fica muito ruim. De forma que eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fiz questão de vir aqui apresentar o Elano, pela importância e a qualidade que o Elano vai dar ao grupo do Grêmio, se somar aos outros, com esse espírito altamente profissional que ele tem. E aqui ninguém se esconde de falar. O Pelaip estava em São Paulo para falar, não sei por que não foi ouvido. E eu também falo, eu não falei ontem, não queria falar hoje, a não ser exatamente por essa oportunidade, porque antes tenho reunião, como eu faço, com o diretor de futebol e com o treinador e a comissão técnica antes de cada rodada, muito mais acima de uma rodada onde a gente perdeu 3 pontos.